Boa tarde, pessoal. Estão todos me ouvindo? Boa tarde. Aí um ok. Tranquilo. Vamos lá, Nathaniel. Olá, pessoal. Maravilha, boa tarde a todos. Meu nome é Nathaniel Pereira. Eu sou um dos cofundadores da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial. É um prazer estar com vocês nesse dia 8 de novembro, 16 horas e 5 minutos. Tivemos um pequeno atraso aí para poder estar iniciando. Mais um webinar promovido pela rede NTW Contabilidade. Dessa vez a gente vai estar falando um pouquinho sobre o Simples Nacional. E o tema é a gente trazer as 8 armadilhas do Simples Nacional. Né? Um sistema tributário que veio com a promessa de simplificar para as micro e pequenas empresas, e, no entanto, a gente vai estar conversando um pouquinho e vendo que não é bem assim. Né? Esse vai ser o tema nosso de hoje. Quem vai estar conduzindo esse assunto conosco é o Fábio Roberto Faros. O Fábio ele é contador, pós-graduado em auditoria fiscal e tributária pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é especialista no Simples Nacional, com diversos artigos publicados sobre o assunto. O Fábio também é instrutor do CRC de Pernambuco, é palestrante, foi palestrante na Feira do Empreendedor 2018 pelo Sebrae, também em Pernambuco, e é sócio há 18 anos da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial, Unidade Recife, que é uma empresa também com uma história muito bonita, com vários prêmios reconhecendo a eficiência da gestão da sua unidade. Bem, Fábio, é um prazer te ter nesse webinar. Alô, Fábio, ouvindo? Dá um oi aí, um oi para o pessoal aí. Não, tranquilo. É um prazer grande estar aqui também contigo, Nathaniel, tá? Com todo o pessoal que está acompanhando a gente. Né? E nós temos acompanhado, né, realmente o Simples Nacional desde quando ele foi instituído. E como eu estou como contador, né, atuando diretamente junto a empresários, tanto empresários que iniciam o empreendimento como aqueles, né, que já vêm de longa jornada, empresas que conseguem passar por aqueles 2 anos críticos, né, outras que fecham as portas, não conseguem se manter no mercado. Então, a gente tem essa experiência do dia a dia, né, que a gente quer trocar uma ideia com o pessoal e desmistificar um pouco, né, a questão do simples ser simples demais. Ele até é simples para os pequenos, tá? Mas à medida que a empresa vai crescendo, esse simples se torna não tão simples. Tá? E aí é esse ponto que a gente quer destacar no dia de hoje. Não, perfeito, Fábio. Num país onde a maioria das empresas são micro e pequenas empresas, estima-se que mais de 90%, entre 90% e 95% dos CNPJs ativos no Brasil estejam no Simples Nacional ou no MEI, né? Então é uma quantidade extremamente expressiva. E nós, como cientistas da riqueza, dentro do nosso propósito, do nosso compromisso em ajudar os nossos clientes, ajudar os empreendedores do Brasil a sobreviver não só aos 2 anos iniciais, que são os 2 anos mais críticos, é o período de teste de fogo da sobrevivência de uma empresa no Brasil, onde a grande maioria vai à falência, e o nosso propósito é justamente evitar que as empresas fechem, né? Manter o sonho do empresário vivo na construção de uma empresa perene, né? E aí, Fábio, nada mais oportuno do que a gente falar um pouquinho de Simples Nacional, que, como você disse, apesar de ser uma tributação relativamente simples, ela não pode ser encarada de uma forma sob a perspectiva pejorativa do termo simples, né? Porque ela não é tão simples, ela tem algumas armadilhas, tem várias informações que é importante o empresário ter para ele poder conduzir o seu negócio, porque ele pode achar que está fazendo uma boa aquisição, que pode estar fazendo uma marcação de preço correta, e no fundo ele, no ditado popular, ele está trocando cebola, né? E aí não dá para trocar cebola num mercado competitivo, num país com sistema tributário como o nosso. Ele pode estar realmente correndo risco, ele pode estar aumentando o seu risco de empreender e pode estar colocando em risco o seu empreendimento. Então, Fábio, vamos lá, você fez um artigo há mais de 11 anos, né, você vem discutindo o Simples Nacional. Na ocasião, você teve até uma
de certa forma, uma concordância do saudoso professor Antônio Lopes de Sá, não foi isso? Conta um pouquinho como é que foi esse primeiro artigo que você escreveu lá atrás, já acompanhando essa movimentação do Simples Nacional. Uhum. Para mim foi uma honra até, né, ver o comentário lá do professor Antônio Lopes de Sá no artigo que eu fiz, tá? Quando foi o primeiro artigo realmente que eu fiz há 11 anos atrás, onde eu coloquei esse mesmo título, né, Armadilhas do Simples Nacional, e destaquei, tá, esses pontos que dificultam o dia a dia, porque o Simples ele foi moldado para as pequenas e microempresas. Tá? Então, o pequeno empresário, ele está iniciando, ele tem muitas variáveis para ele estar se preocupando. Tá? E aí a tributação de vários tributos diferentes, de PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, IPI, ICMS, ISS, cada um com uma data de vencimento diferente, cada um com declarações a serem entregues mensalmente. Então, cada um com suas particularidades. Para o pequeno que estava começando, ficaria muito complicado. Então, o governo federal, né, junto com o SEBRAE e outras entidades, resolveram criar o Simples Nacional, né, com o intuito de minimizar, né, esse imbróglio aí de tantos tributos e tantas variáveis. Tá? Só que, com o passar do tempo, foram fazendo várias modificações, várias intervenções no sistema. E esse Simples, que era para ser realmente uma tributação simples, porque era para pequenos empresários, ele começou a se tornar complexo. Tá? Então, eu fiz essa questão das armadilhas aí, justamente com aqueles pontos principais que, no dia a dia, eu percebia que atrapalhava a vida dos pequenos empresários. Né? E aí foi um sucesso. Né? O pessoal comentou bastante, discutiu bastante. E, a partir daí, eu comecei, né, a fazer mais alguns artigos e mais algumas colocações. Daí, esse ano de 2018, com a mudança que teve na legislação, né, do ano passado para esse agora, eu resolvi atualizar, tá, aquelas armadilhas de 11 anos atrás, tá, e, por incrível que pareça, aquelas que existiam lá atrás, elas permanecem até hoje. Né? Elas foram apenas acrescidas mais algumas dificuldades. Tá? Mas eu não quero assombrar os pequenos e microempresários que estão nos escutando, né, que estão vendo esse vídeo ao vivo, que vão ver posteriormente, não. Tá? O Simples ainda é a melhor forma de tributação para o pequeno e microempresário. Tá? A questão é que ele tem que analisar, né, cada caso, porque existem situações em que o micro e pequeno empresário, ele deixando de participar do Simples, estando fora do Simples, através do lucro presumido, pode ser mais vantajoso. Em alguns casos, pode ser mais vantajoso. E é justamente... O curioso, né, Fábio? Desculpe te interromper, e o curioso é que com essa mudança da Lei Complementar 123, de 2006, ela meio que impossibilitou do empresário de fazer algumas análises, de fazer algumas previsões. Né? Antes tinha-se um anexo, agora tem uma série de variáveis no cálculo. Então, antes, aquele planejamento de mudança de faixa, que era possível do empresário acompanhar e traçar dentro do seu orçamento anual, dentro da sua previsão de crescimento, dentro das suas estratégias comerciais, isso praticamente desapareceu. Né? Então, dificulta para o empresário e acaba aumentando também a responsabilidade de nós, contadores, né? De nós, assessores desses empresários, no desenvolvimento da sua empresa. E que, por sinal, esse é o tema até da primeira armadilha que você cita no seu artigo. Queria que você discorresse um pouquinho mais sobre essa questão dessa mudança na forma de apuração do Simples Nacional. O Simples Nacional, você anteriormente, né, você escolhia, você via a faixa que você ia ter o seu faturamento. Tá? Então, se você tem um faturamento médio aí de 50 mil mês, ou de 100 mil mês, ou de 200 mil mês, você já sabia em que faixa, né, de tributação você ia estar e quanto você paga de imposto. Tá? Como o imposto do Simples, né, ele foi criado para ser um imposto único, digamos que você tivesse numa faixa ali que você pagasse 8% de tributação, então quando você vai precificar o teu serviço,
ou a venda do teu produto, você já acrescenta, né, os 8% que você tinha lá em média, tá, no preço do teu produto, né, no preço do teu serviço. Ele já conhecia a carga tributária, né, Fábio? Exato, já conhecia a carga tributária, você sabia onde é que você estava encaixado. Tá? Com essa mudança agora, que ficou semelhante ao imposto de renda, né? Muitas vezes a gente pergunta quanto é que você paga de imposto de renda, a pessoa não sabe, já vem retido na fonte, tá? E quando a pessoa vai calcular, aí vai para uma tabela, onde você aplica um percentual, depois reduz ali, né? Tem um valor de dedução que você tem que fazer, e aí você chega num valor, mas que esse valor não necessariamente é uma média. Um mês pode ser 15, um mês pode ser 14, outro mês pode ser 17. Né? Então, isso dificulta para o empresário. Né? A segurança que ele tinha de saber uma alíquota fixa de recolhimento, ele não tem mais. Ele tem realmente está simulando, né, constantemente o seu aumento de receita para saber quanto de imposto efetivamente ele vai pagar. Mas tem um lado bom. Aqueles que estão começando, quem tiver na faixa até 15 mil reais de faturamento por mês, ou seja, o pequeno mesmo, aquele micro, né, até 15 mil reais de faturamento mês, esses, pelo menos, estão sendo menos afetados. Por quê? Porque no comércio ele paga 4% de imposto e no serviço ele paga 6% de imposto. Tá? Então, isso, quem tiver até 15 mil, dá para ter a ideia do seu tributo. Tá? Então, se ele é comércio, ele paga 4% de imposto, isso aí não mudou. Se ele é serviço, ele paga 6%, também não mudou. Então, isso aí ajuda a você ter uma ideia. Você vendeu R$100 de um serviço, vai pagar 6 de imposto. Se você vendeu R$100 no comércio, vai pagar R$4 de imposto. É um imposto relativamente baixo, que dá para se praticar, né, e se programar. Agora, a partir do momento que você sai dos 15 mil mês e começa a ter um faturamento maior, aí sim, você começa a ter a variação no teu percentual de recolhimento. Tá? E aí tem que simular mesmo, ir para uma tabelinha, procurar o contador. Não ficou tão simples como era antes. É algo extremamente negativo para um país como o nosso, né, Fábio? Que ele depende do comércio, depende do micro, do pequeno, para poder gerar emprego, e, ao mesmo tempo, ele não estimula o micro e o pequeno a crescer. Né, que o que a gente percebe nessa forma de tributação é justamente uma punição para o empresário que consegue fazer o negócio crescer, para o empresário que não fica naquela estatística do Sebrae de se fechar as portas nos 2 primeiros anos. Então, o preço do sucesso é a incerteza tributária a partir de um faturamento superior a 15 mil por mês. Né? É algo que o país ainda precisa evoluir muito, mas foge do nosso controle, né? E o que resta a nós é justamente levar uma assessoria com informações extremamente precisas e ágeis para os empresários, para que eles consigam se ajustar, como diria o outro, né? Trocar pneu com carro andando. E isso vai passar a ser uma constante. Né? O tempo todo ele tem que conhecer qual que é a carga tributária dele, mês a mês, saber se houve mudança de faixa, se não houve mudança de faixa, mudou a alíquota, não mudou a alíquota, vai ter remarcação de preço, não vai ter remarcação de preço. Enfim, a forma que existe atualmente diante de tanta complexidade em obter uma informação com relação à carga tributária de um micro e pequeno é uma assessoria contábil mais próxima. Não é isso, Fábio? É isso aí. Inclusive, uma coisa que me levou lá atrás e agora, né, mais fortemente, né, a publicar esse artigo, né, e destacar que existem armadilhas, que existem detalhes a serem estudados na tributação do Simples Nacional, é o fato da gente ver no mercado empresas aí que estão propagando, né, fazer uma contabilidade por valores ínfimos. Tá? Então, essas pessoas, esses empreendedores que forem por esse caminho, eles não vão ter nenhuma garantia. Né? Eles não vão ter uma assessoria no negócio dele. Tá? Então, ele vai pagar um valor para que uma empresa online comece a emitir simplesmente as guias de recolhimento e mais nada. Então, ele vai ficar muito desassistido. Tá? E, fatalmente, ele vai cair numa dessas armadilhas. Tá? Então, quando você paga um pouquinho mais, mas você tem um profissional antenado, um profissional que está se atualizando constantemente, porque as mudanças tributárias são constantes,
tá? E está antenado desses detalhezinhos que cada tipo de tributação tem, porque não é só o simples. O presumido, né, tem os seus detalhes, o lucro real tem os seus detalhes. Tá? Então, um planejamento tributário ele não existe só para as grandes empresas, não. As pequenas, e principalmente estas, para crescerem, precisam de um planejamento. Precisam de um contador que oriente, que sente junto, que veja a melhor carga tributária para eles. E quando você vê, quando a gente puder abrir aqui hoje esses detalhes aqui das armadilhas, você vai ver, tá, que dependendo do ramo de atividade, o simples pode até não ser vantajoso para a tua empresa. Tá? Então, é importante que você seja orientado por um profissional. Tá? Não se deixe levar por essas coisas online aí que tem surgido, onde você não tem esse acompanhamento. Né? Então, destacar essas armadilhas que o Simples Nacional tem, né, isso foi um dos motivos, né, para que as pessoas, os pequenos empreendedores, né, os empreendedores já de bom tempo, não se deixem levar, tá, por essas armadilhas. O principal suporte que um contador pode dar ao teu cliente não é a simples apuração de um imposto, a geração de uma folha de pagamento, né, Fábio? É muito mais do que isso. Né? A gente realmente pode fazer diferença entre o fechamento ou o crescimento de uma empresa. Basta a gente ver algumas estatísticas, uma delas que é extremamente assustadora, que nos últimos 3 anos, mais de 340 mil empresas foram fechadas no Brasil. Né? Se a gente multiplica isso pela quantidade de pessoas que diretamente estavam ligadas a essas 340 mil empresas, a gente vê um impacto nas pessoas, porque quando a gente fala de empresa, parece que o coração da gente não sente. A gente acha que está distante, que não tem pessoas por trás dessas 340 mil empresas. Então, tem famílias, né, tem pessoas que foram impactadas. E eu não tenho dúvida nenhuma que realmente uma assessoria mais próxima de um contador, ela realmente pode fazer diferença entre fechar as portas ou seguir empreendendo na busca de um sonho de um empresário. Tem uma segunda armadilha, Fábio, que você destaca, que é a quantidade de guias a se pagar, né? Que quando fala em Simples Nacional, geralmente se imagina uma única guia, o empresário recebeu uma guia, pagou essa guia e está com todos os impostos recolhidos. É isso na realidade? Alô, deu um corte, Fábio? Consegue me ouvir? Corte, mas voltou. Isso. Tranquilo. Então, realmente, esse primeiro tópico aí são as quantidades de guias. O Simples Nacional foi criado, né, naquela questão de juntar todos os tributos em um só. Então, você vai ter um vencimento e um imposto a recolher. Tá? Então, isso simplifica bastante. Se você não está no Simples, se você está no lucro presumido, por exemplo, você vai ter que recolher separadamente numa guia o imposto de renda, a contribuição social, o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS, o ISS. Então, tudo isso são recolhidos em guias diferentes, em datas diferentes, com informações de declarações a serem entregues também, né, com prazos diferentes. No Simples Nacional, você tem uma única guia englobando todos esses impostos. Excelente ideia. Tá? Mas aí começaram a vir, né, algumas exceções à regra. Tá? Por exemplo, aumentou o limite de 3 milhões e 600 para 4 milhões e 800 do ano passado para esse, né, de 2017 para 2018. Só que quem ultrapassou esse limite de 3.600 para 4.800 deixa de recolher o ISS e o ICMS dentro do Simples. Ele vai ter que recolher à parte. Porque esse foi uma decisão, né, que se tomou a nível federal. Tá? Então, o município e o Estado, né, eles não tiveram tempo nem de avaliar o impacto que isso daria nos cofres, né, do município, do Estado. Então, eles ficaram de fora. Então, se você ultrapassou o limite do seu faturamento de 3 milhões e 600 no ano, você permanece no Simples, mas você vai começar a recolher guia separada esses tributos. Né? Tem a questão de alguns estados que tem aquele limite, tá? Que não chega nos 3 milhões e 600. Então, você, a partir do limite que cada estado instituiu, você também passaria a recolher o tributo à parte, né? O ICMS à parte, o ISS à parte.
Tá? Então, já começou a criar algumas regras diferentes do padrão das demais empresas. Tá? Então, o empresário tem que ter esse cuidado, né, de verificar se o seu faturamento, o nível de faturamento que ele tem na sua empresa, se está dentro desses 3.600.000, dentro do limite, né, que cada estado estipulou, para que ele possa recolher em uma guia única. Né? Se, porventura, ele ultrapassou esses limites, ele vai ter uma guia separada a ser recolhida, tá? E aí tem que estar atento a esses detalhes. E, mais uma vez, né, Fábio? O empresário sendo punido pelo sucesso. Se ele começa a crescer, verdade. Ele ultrapassa o limite de 3.600, ele vai para um sistema meio que misto. Isso. Né? Pelos tributos federais, ele está dentro do Simples Nacional, mas pelo estadual e municipal, ele está fora do Simples Nacional. Isso exige melhor controle por parte do empresário, isso exige mais conhecimento para o empresário e, consequentemente, isso impacta diretamente na formação de preço de todos os produtos e serviços dessa empresa. Se a gente está falando de comércio, ele muda o regime de apuração de ICMS. Né? E aí é fundamental o acompanhamento, né, a presença do escritório contábil, do profissional contábil, para poder estar dando essa segurança para o empresário. Então, e o pior, maior tributação, né? E maior tributação. Maior tributação. E se tem uma tributação maior, exige-se controles melhores. Né? Se eu tenho uma carga tributária que ela não é favorável, eu tenho que ganhar eficiência em outras áreas. Né? Porque o fisco, do lado dele, também está cada dia mais eficiente. E aí, Fábio, vamos para a terceira armadilha. Na terceira armadilha, você fala um pouquinho da questão da tributação de quando você tem compras de outros estados. Explica melhor para a gente um pouquinho essa terceira armadilha que você visualizou aí no Simples Nacional. Isso, tá? São 16 horas e 26 minutos, estamos ao vivo aqui, né, Nathaniel? E essa terceira armadilha é interessante. Ela fala sobre produtos que são adquiridos com isenção. Tá? Eu dou muita assessoria na área médica. Aqui o pessoal que adquire produtos médicos hospitalares. Tá? E existem empresas que são optantes pelo Simples Nacional porque no seu planejamento realmente ficou mais viável. E aí ela começa a adquirir produtos que vêm de São Paulo, que vêm do Rio de Janeiro, que vêm de Minas Gerais, aqui para Pernambuco, e eles são adquiridos com isenção tributária, né? Porque existe uma legislação que dá isenção a esses produtos. Tá? Só que esses produtos, quando eles são vendidos, eles não podem ser exclusos da base de cálculo. Tá? Principalmente se ele é isento de ICMS, tá? Logicamente eu deveria excluí-lo da base de cálculo para que o ICMS não incidisse na saída desse produto. Porque se o produto é isento, eu não tributo na entrada, mas tributo na saída, para mim ele deixa de ser isento. Né? Porque eu coloquei o meu custo do produto ali no meu preço, né? E estou tributando novamente. Estou tributando agora pelo Simples Nacional, aquele ICMS. Tá? E a legislação não nos permite, como o Simples Nacional é considerado um regime simplificado de tributação, ele não permite nenhum crédito. Então, qualquer crédito que você tiver pela aquisição de produtos, esse crédito ele será eliminado quando você calcular fizer o seu cálculo do Simples Nacional. Tá? Você não vai ter essa possibilidade de excluir da base de cálculo esses produtos isentos para poder tributar apenas os demais, que seriam normalmente tributados. Tá? Então, nós tivemos algumas empresas que nos procuraram porque estavam sendo autuadas em relação a isso aqui no Estado, e a gente foi verificar a legislação, estudou e realmente não tinha como a empresa se defender, tá? E ela teve realmente que ser tributada por conta desses produtos. Né? Ele comprou com isenção, mas teve que vender com tributação. É mais um ponto de atenção aí para todos que se enquadram nessa situação, né, Fábio? Perfeito. Perfeito. Vale atentar aí, principalmente quem compra produtos isentos, tá? Porque no Simples Nacional essa isenção deixa de existir. Exatamente. E falando em isenção, tem uma outra isenção que todo mundo busca, né, que é na hora de receber
os lucros, receber os dividendos da empresa. Uhum. Né? E também existe regra para essa distribuição de dividendos. Né? E o Simples Nacional, ele segue uma regra específica também para isso, né, Fábio? Específica meio que de tabela também, com lucro presumido. Esclarece para a gente um pouquinho essa... Na verdade, o que acontece? O Simples Nacional, como ele pode dar uma margem, né, além da margem que você teria através do lucro presumido, então existe uma limitação. Né? Se você tem um benefício fiscal dentro do limite do lucro presumido, então ele permanece. Mas se você teve um rendimento acima daqueles rendimentos que você iria ter no lucro presumido, então essa diferença seria tributada. Tá? Então tem esse detalhe, apesar de que na prática a gente não vê muito isso, mas pode ocorrer. Tá? Na prática a gente vê que fica mais ou menos dentro dos limites do lucro presumido a distribuição dos lucros do Simples Nacional. Mas existem casos em que isso não ocorre e o empresário não tem como ver isso. Quem tem que ver isso realmente é um especialista da área, um contador, é um escritório contábil que vai poder analisar se o lucro que está sendo distribuído aos sócios está dentro desses limites ou não. Então, aí é mais um detalhezinho que o empresário precisa ter cuidado, porque se ele não tiver, o que acontece? Isso passa batido, aí lá na frente vem o auto de infração e você não vai ter como recorrer. E o pior, né, Fábio? Que aí o auto vem para pessoa física, tanto para a pessoa que distribuiu quanto para que recebeu, né? Então vem uma conta para os dois. E a melhor forma de se proteger dessa armadilha é ter uma contabilidade regular. Aí o que nós estamos falando não é de livro caixa, não é só de contabilidade de baixa complexidade, de emissão de guia e folha de pagamento. Né? Porque se o resultado dessa empresa enquadrada no Simples Nacional for um resultado superior ao resultado presumido pela Receita Federal, você teria que evidenciar isso por meio de demonstrações contábeis. E aí a gente está falando de demonstrativo de resultado de exercício e aí a gente está falando de balanço patrimonial. E aí a gente está falando de contabilidade de verdade, independente do porte, independente do enquadramento, independente do segmento da atividade da empresa. É a forma que tem do empresário receber os dividendos, sendo este superior à presunção da Receita Federal, é por meio de uma contabilidade regular que realmente evidencie que o resultado foi superior à presunção da Receita. Então, é mais uma segurança que um bom profissional de contabilidade pode levar para o empresário, né? Que é levar para ele, de fato, aquele resultado que foi gerado pela empresa, aquele resultado que efetivamente pode ser distribuído com segurança para o empresário. Tem outra armadilha, Fábio, que você destaca, que está relacionada ao ICMS, principalmente nessas compras que tem diferença de alíquota. Me explica, clareia um pouquinho isso aí para a gente, Fábio. A quinta armadilha. Bem, essa quinta armadilha eu acho que é a da mais cruel que tem. Tá? Eu aqui no estado de Pernambuco tenho muitos clientes que estão fora do Simples exclusivamente por conta desta questão do ICMS Fronteiras. Porque o que é o ICMS Fronteiras? Você compra uma mercadoria que vem do Sul, então se vier destacado 7% na nota fiscal, o imposto aqui é 18%, o ICMS, então você tem que pagar 11% de diferença aqui para o Estado. Esse imposto de 11% sobre a tua compra, ele não pode ser abatido no Simples Nacional. Ele simplesmente é um imposto a mais, porque o Simples não permite nenhum crédito tributário, né, como eu já tinha dito anteriormente. Então, esta armadilha, ela é um vilão que tem atrapalhado a vida de muitos e muitos comerciantes. Isso não é só aqui em Pernambuco, isso é no Brasil todo. Existem alguns estados que são exceção à regra, que eles conseguem não tributar as empresas do Simples Nacional nesse ICMS Fronteiras, mas são pouquíssimos. Eu conheço apenas aqui o Pará, eu sei que o Pará não cobra, mas os demais estados aí todos estão cobrando esse ICMS Fronteiras e
para o pequeno empresário, ele entra no Simples Nacional achando que realmente é a melhor tributação para ele, mas aí quando ele começa no dia a dia, ele começa a adquirir muitos produtos de outros estados, tem que pagar sempre essa diferença de alíquota aí, né, que é o ICMS Fronteiras, de um estado para outro, e isso é um imposto a mais, simplesmente é um imposto a mais. Então tem que ir com um planejamento tributário para ver se é viável ou não o Simples Nacional. E como eu repito, muitas empresas estão fora do Simples Nacional por conta dessa questão, desse imposto a mais do ICMS Fronteiras. E um ponto a se avaliar também, né, Fábio, é o preço de um fornecedor de dentro de um estado comparado com o preço de um fornecedor de fora do estado, né? Isso faz toda a diferença. E aí, para os estados que dependem de outros estados como principal fornecedor, num país continental igual ao nosso, né, onde a gente tem vários segmentos distribuídos pelos diversos estados, acaba onerando a mais e tirando a competitividade de vários segmentos. Então, um ponto de atenção, algo extremamente importante e que impacta diretamente na marcação de preço, consequentemente, no resultado de uma empresa. E aí tem um outro ponto, né, que é a sexta armadilha, que é quando uma empresa não está conseguindo ter uma certa eficiência. E aí o fisco enxerga isso como um potencial sonegador, né? E aí ela já condena a empresa quando ela não tem eficiência, né, Fábio? A ponto de julgar, condenar e excluir essa empresa até do regime do Simples Nacional, simplesmente porque essa pessoa não está conseguindo obter uma determinada eficiência. Esclarece para a gente um pouquinho essa sexta armadilha, Fábio. Pois é, você vê uma situação dessa atual que o nosso país está atravessando, né? Um período de crise, um período recessivo, um período difícil, tá? De muita insegurança política, né? Que só depois agora das eleições aqui a gente percebe que começa a mudar alguma coisa, né? E nós já estamos muito otimistas para o próximo ano, mas você vê uma época dessa, tá? Muitas e muitas micro e pequenas empresas estavam clamando para que o seu imposto, o Simples Nacional, pudesse ter direito a um parcelamento, que nem isso tinha. Tá? E aí o governo abriu e muitas e muitas empresas puderam entrar num refis aí do Simples Nacional. Né? Se o governo for levar o pé da letra, o que está escrito na lei, tá? Com certeza muitas dessas empresas que hoje estão no Simples Nacional estariam simplesmente sendo descredenciadas, porque a lei diz que ela teria que ter uma eficiência, né, pelo menos aí de 20%, né, de lucro, de resultado positivo nos seus balanços para que ela pudesse se manter. Caso contrário, ela seria descredenciada porque estaria burlando o sistema simplificado aí e não estaria conseguindo ter o resultado esperado. Tá? Então, ainda bem que pelo menos não se apertou nesse nível. Tá? Mas aí fica esse alerta aí, tá, de que precisa mudar. Né? A lei das pequenas e microempresas precisa ser atualizada, esses benefícios eles precisam realmente vingar de fato, tá? E essas armadilhas precisam ser combatidas, né? Aos poucos serem retiradas, para que o pequeno e microempresário realmente cresça e realmente dê resultados e continue gerando os empregos, né, que tem gerado no nosso país. E essa é uma armadilha extremamente cruel, né, Fábio? Fazendo uma analogia, seria como se fosse uma eutanásia empresarial. É o paciente começar a demonstrar sinais de fraquejo na saúde e o médico ir lá e desligar o aparelho. É meio que isso que a Receita Federal faz. Na hora que o empresário não consegue ter uma determinada eficiência, ele vai lá e desliga o aparelho, exclui a empresa do Simples e impossibilita ela de uma possível recuperação, de uma possível reação diante dos desafios de empreender no nosso país. E aí a gente tem uma sétima armadilha, que está relacionada à questão da interferência municipal e estadual no que diz respeito a algumas informações. Essas daí, os contadores conhecem, né, muito bem, muito detalhado, porque esse é o calo do contador. A gente tem a empresa participando de licitações públicas, né, com todas as suas certidões em dia, e de repente a empresa simplesmente é sumariamente descredenciada do Simples,
Tá? E aí a gente vai verificar, surgiu um IPTU em aberto e o município disse que por conta desse IPTU em aberto, a empresa foi descredenciada. Por conta de um cadastro lá que não está completo, por conta de um SIM, né, que é aquela taxa de licença de funcionamento, né, o cadastro de inscrição municipal. Então, alguma coisa que passou despercebida e você não verificou essa pendência, tá, ela pode te descredenciar do Simples. No ICMS, a mesma coisa. Uma carga ficou retida por conta de algum ICMS fronteiras que passou. Tá? Aqui nós já tivemos casos, né, de ICMS fronteira, da gente fechar o mês, mandar a guia para o cliente pagar a guia, e depois surgiu uma mercadoria aí voando, que não estava dentro da guia, dentro do fechamento do Estado, e a empresa ser penalizada. A gente tem que entrar com recurso, entrar com requerimento, explicar o que houve, que a empresa não foi culpada, aí o Estado vai e comunica à Receita Federal para que a empresa volte ao Simples Nacional. Ou seja, tudo isso atrapalha o dia a dia da empresa. Tá? Eu lembro que aqueles parques de diversões, né? Que tem aquela casa mal assombrada, que você entra no carrinho e a cada curva que o carrinho faz, vem um bicho diferente na sua frente. Tá? Então, eu vejo o microempresário passando por isso, né? Que precisa realmente que mude, precisa que melhore essa situação, que eles sejam comunicados com antecedência, dê um prazo de regularização, tá? E não sejam assim sumariamente descredenciados como tem ocorrido. Isso vai muito também de uma postura dos órgãos fiscalizadores, né, Fábio? De enxergar o contribuinte como um parceiro, como o principal gerador de emprego e renda do país, como a principal locomotiva de desenvolvimento de qualquer nação. Não dá para o fisco enxergar o contribuinte como sonegador, como pessoas desonestas que só querem levar vantagem no seu dia a dia. Essa mudança de visão e postura do fisco, ela pode muito contribuir para a redução desses números alarmantes que cada dia circulam nas imprensas, né? Como o percentual altíssimo de empresas que fecham nos primeiros 2 anos, as mais de 340 mil empresas que fecharam nos últimos 3 anos. Indo para a última das armadilhas, Fábio, você traz para a gente a questão do parcelamento dos tributos em atraso. Explica rapidamente para a gente essa última armadilha e depois a gente vai dedicar uns 10 minutos para responder possíveis perguntas de quem está nos acompanhando. Vamos lá. Vamos lá. 16h42 já, né? Temos aí um tempo curto. Então, aí é uma novidade que tivemos, né, do ano passado para cá. Nós já falamos um pouco, as empresas estão endividadas, um período recessivo no nosso país, e elas tiveram que recorrer a esse parcelamento, que veio bem tardio ao que se esperava, e quando ele veio, saiu colocando empresas no Simples novamente, com data retroativa. Então, todo esse imbróglio para o microempreendedor é muito complicado. Para nós, contadores, que somos da área, que estamos com isso no dia a dia, é complicado. Imagine para o empresário que precisa comprar bem o seu produto, vender bem o seu produto, precisa prestar bem o seu serviço, ainda está se preocupando com tudo isso. Então, chega um mês de julho, agosto, setembro, ele diz, e aí, eu passei o ano todinho fora do Simples. Não, mas você vai parcelar e você vai voltar ao Simples com data retroativa a janeiro. E tá, e como é isso? Como é que isso funciona? Tá, o que vai ficar em aberto? Quais são as consequências de tudo isso? Então, isso causa uma insegurança muito grande ao empresário. Tá? Então, muitos até pensam, puxa, é melhor ser empregado de alguém do que ser empreendedor, do que ser empresário, com tanta variável, tanta coisa para se preocupar. Né? Então, aqui eu destaco que essas coisas, né, elas têm que ser feitas de uma forma mais planejada. Tá? Eu espero que essas informações elas cheguem, né, ao pessoal que lida com isso, com as leis, com as mudanças, com o pessoal do Sebrae se reunindo lá em Brasília, né, fazendo aqueles fóruns e pontuando cada dificuldade dessa e trazendo soluções efetivas. É isso que as micro e pequenas empresas precisam, é efetividade. Nós temos tudo para ser um país que cresce, nós temos tudo para que essas pequenas e microempresas possam estar contratando mais gente, crescendo, mas o empresário precisa ter segurança, precisa ter tranquilidade para gerir o seu negócio. Tá? E aí, todas essas dificuldades que a gente apontou aqui, essas 8 dificuldades, que não são as únicas, né? Existem outras e outras aí, tá? A gente pontuou as principais,
né, que elas sejam minimizadas, né, a cada dia, de forma que o nosso país possa crescer com mais tranquilidade. Exatamente. Esse é o grande desafio de empreender num país como o Brasil, né? Além de começar algo novo, de aprender um pouco sobre gestão de pessoas, gestão de processos, formação de preço, planejamento estratégico, orçamento empresarial, ainda tem que lidar com a legislação extremamente complexa, confusa e que muda a cada dia. E principalmente de um fisco que condena o contribuinte, né? Enxerga o contribuinte sempre como sonegador, nunca como parceiro, né? Nunca como um dos principais agentes envolvidos no desenvolvimento de um país. Bem, Fábio, com isso a gente fecha as 8 armadilhas do Simples Nacional. Uma brilhante a sua apresentação, a forma como você colocou, a clareza com que você colocou. E aí a gente tem agora mais 5 minutos para perguntas, caso alguém queira esclarecer algum desses pontos ou fazer algum questionamento relacionado ao Simples Nacional. Dentro desse tempo, a gente vai estar fazendo o possível para poder responder. Caso seja necessário, a gente responde também via e-mail, né? A gente vai estar encaminhando respostas por e-mail. Né? A Osiete, obrigado, Osiete, pela participação, pela presença. Ela faz um comentário questionando como que as empresas de outros estados conseguem sobreviver pagando o ICMS na entrada, né? Realmente é muito difícil, né? E num país onde a gente tem uma legislação para cada estado e Distrito Federal, fica mais confuso ainda, né? Porque os países não são independentes, então os países eles se comunicam, eles se relacionam, há transações comerciais entre os países, e aí o empresário tem que conhecer dessas diversas legislações, saber os impactos, quais são os protocolos que tem, se vai ter impacto no preço, se não vai ter impacto no preço, se vai ter benefício na entrada, se vai ter tributo, enfim, é uma complexidade absurda. Então é mais um desafio para o pequeno, para o micro, que quer se tornar pequeno, que quer se tornar médio, que quer ser grande, né? Nessa escalada de aprimorar o conhecimento dele a cada novo negócio que ele faz. Uma coisa é a gente transacionar dentro da nossa cidade. Outra coisa é a gente transacionar em municípios diferentes, em estados diferentes. Então, é um crescimento, consequentemente, exige conhecimento, e nós, profissionais da contabilidade, estamos ao lado dos empresários justamente para poder facilitar nesse processo de comunicação, né? Acompanhando, interpretando essas mudanças na legislação e levando isso de uma forma mais clara para os empresários, para que eles empreendam, para que eles cresçam, para que eles desenvolvam com a segurança maior. Pois é, e Nathaniel, só lembrando, nós não tratamos aqui de ICMS, substituição tributária, margem de agregação, né, um monte de outros detalhezinhos aí, que isso aí é complicado, né? É um complicador, esse ICMS na entrada é um complicador, com certeza. A Mona Lisa pergunta se hoje uma empresa com lucro médio de R$250 mil é melhor ser Simples Nacional ou lucro presumido. Bem, Mona Lisa, para ela ter um lucro médio de R$250 mil, eu fico imaginando primeiro o que é o faturamento dessa empresa, né? Se ela estaria ou não dentro do limite do Simples Nacional. Né? Outro ponto para poder... porque não dá para a gente avaliar somente pelo número de resultado. Né? Eu tenho que avaliar o resultado mais sob a perspectiva percentual. O que esse resultado representa de um faturamento total. Né? Para a gente fazer essa análise, a gente tem que conhecer um pouquinho dos custos dessa empresa. Qual que é o impacto tributário, qual que é o impacto da folha de pagamento, o que é possível de reduzir no pagamento dos encargos sociais. Enfim, é um conjunto de informações que devem ser consideradas para a gente avaliar qual que é o melhor enquadramento tributário para a empresa. E a sugestão que a gente dá é que sempre seja feito com base, parte na série histórica. A série histórica, ela nos ajuda muito, mas a série histórica, ela traz aquilo que já aconteceu. E quando a gente faz planejamento tributário, a gente faz pensando naquilo que vai acontecer. Então, é importante a gente conhecer a série histórica, porém, é determinante que a gente conheça qual que é o planejamento da empresa, é saber onde ela quer chegar, qual que é a expectativa de faturamento dela para o exercício seguinte. Porque qualquer mexida que a gente fizer no enquadramento tributário, ela será para o exercício seguinte.
Então, se hoje nós estamos no dia 8 de novembro, 18h49 do ano 2018, e se a gente está parando para poder avaliar enquadramento tributário de uma empresa, a gente está pensando o ano de 2019. E não dá para nós, contadores, fazer uma avaliação de melhor enquadramento para 2019 com base em série histórica 2018. Eu tenho que saber o quanto que esse empresário vai se movimentar para o ano de 2019, qual que é a expectativa do segmento dele, o que ele está fazendo para poder se comportar de forma diferente no próximo exercício, quais são as ações comerciais que ele tem planejado, quais são as ações de melhoria de eficiência em custos no seu custeio direto, indireto, variável, enfim, o que essa empresa pretende fazer para o próximo exercício para poder atingir o seu objetivo. E dentro dessa previsão, aí sim, eu avaliar qual que seria o melhor regime tributário. Mas nunca única e exclusivamente com base num valor absoluto de lucro aferido. Então, são outras variáveis que a gente tem que trazer para essa discussão. E o momento, né, hoje, dia 8 de novembro, é justamente o momento onde a gente começa a provocar os empresários quanto a pensar o 2019. O momento é agora, né? A gente já tem que começar a avaliar o que foi o 2018, mas pensar o que é possível fazer de diferente para o 2019. Né? E uma das formas que realmente pode impactar na precificação de produtos e serviços e, consequentemente, no resultado de um negócio é a carga tributária sobre os diversos níveis, né? Sobre os vários agentes. E aí, ninguém melhor do que um profissional da área contábil para poder estar ao lado do empreendedor, do empresário, para poder juntos fazerem esse estudo, para poder entrar no ano 2019 de forma mais segura, de forma mais alinhada com a expectativa de mercado estabelecida pelo empresário. Inclusive, Nathaniel, é até bom, né, que todo empresário, ao final do exercício, né, principalmente se ele vai ter algumas mudanças, algum planejamento diferente para o ano seguinte, que ele faça uma avaliação. O que foi a empresa dele em 2018 no Simples Nacional? O que seria a empresa dele no lucro presumido e no lucro real? E assim ele começar a planejar o 2019, se de fato o lucro presumido, o lucro real ou o Simples Nacional será a melhor forma de tributação que ele escolha. Né? Então fazer esse trabalho de planejamento tributário é muito importante. Tá? E exatamente. aí você ter o seu lado é essencial. E lembrando, né, Fábio? Fazer o 2018 vai mostrar o que seria. Uhum. Se a gente planeja o 2019, a gente estima o que será, o que poderá ser. Né? É claro que vai depender de variáveis. Na vida, a única coisa que a gente tem total controle é sobre as nossas ações. Né? E empreender não é simplesmente ações específicas dos empresários. Né? Depende de uma série de outras variáveis. O Leonardo pergunta, qual o melhor regime para as empresas? Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real? O que você diria, Fábio? Olha, disparadamente, o Simples Nacional ainda é a menor forma de tributação do país. Ainda é a menor forma de tributação do país. Existem algumas situações como essas que nós colocamos aqui, quando você vai fazer um planejamento, então você pode ver que esse ICMS Fronteiras, que é um imposto a mais, pode atrapalhar o planejamento e deixar de ser. Mas, em regra geral, a escadinha é essa, tá? Então, muitos empreendedores estão começando como MEI, que é um microempreendedor individual, que pode faturar até R$81 mil por ano e ter apenas um funcionário. Grandes atividades hoje já podem estar enquadradas no MEI, não todas. Tá? Mas se você pode começar como MEI, depois você passa para uma microempresa no Simples Nacional e você passa para uma empresa de pequeno porte, já com faturamento maior dentro do Simples Nacional, e aí depois você passa para o lucro presumido e depois para o lucro real. Então tem uma escadinha aí a ser seguida, que não necessariamente tem que seguir essa regra, mas em termos de tributação eu diria que o normal seria esse. Tá? A menor tributação, o MEI, que é fixo, um valorzinho fixo mensal que se paga e não um percentual. Depois vem o Simples Nacional,
faturando até 15 mil reais, você paga 4% no comércio, 6% no serviço. Acima de 15 mil reais, aí vai para uma tabelinha, tem que simular o valor efetivo que você vai recolher. E o lucro presumido, tá? O governo já presume o teu lucro, tá? E tributa em cima dessa presunção. Tá? Então, ele tributa aí serviços em 32% de lucro, o comércio em 8% de lucro, né? E assim vai. Tá? Então, tem que fazer um planejamentozinho para ver se, no teu caso, no caso da particularidade da tua empresa, se de fato o simples se enquadra. Se se enquadrar, vai para ele. Se não se enquadrar, aí sim você vai para o presumido. E sempre lembrando, né, Fábio, isso é falando em regras gerais, né? Cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, cada segmento é um segmento, cada empresário é um empresário, né? Então, sempre vale a análise individualizada, né? Sempre vale a análise individualizada, saber qual que é o nível de organização de cada empresa. Às vezes a gente encontra empresas com faturamento baixo que se encaixava dentro dos limites do Simples Nacional, que uma tributação no lucro real é mais vantajosa. Mas, ao mesmo tempo, qual que é o nível de organização dessa empresa? Ela está preparada para uma contabilidade mais exigente, mais complexa, onde tudo será tratado com mais rigor? Então, sempre vale o estudo, sempre vale a avaliação individual, a presença, a proximidade com o empresário, entender o negócio do empresário, entender quais são as suas necessidades, quais são as suas expectativas, o comportamento do seu mercado, para aí sim, junto com ele, avaliar qual que é a melhor tributação. E o lucro presumido, às vezes, eu costumo dizer que a melhor forma de você avaliar se é vantajoso ou não permanecer no lucro presumido, depois que já migrou de um Simples Nacional, ou, enfim, fez essa opção pelo lucro presumido, é avaliar o nível de eficiência real da empresa. Né? Como o Fábio citou, comércio estima-se, né, presume-se que o lucro obtido pelo comércio é 8%. 8% do faturamento. Aí, com base nesses 8% do faturamento, calcula-se imposto de renda e contribuição social. Então, a primeira continha, a mais básica, é claro que não a única, para pelo menos iniciar uma avaliação tributária, é saber se a eficiência dessa empresa é superior ou inferior a 8%. Né? Se essa empresa consegue ter uma eficiência superior a 8%, é melhor ela continuar no lucro presumido. Se a eficiência dela é menor do que os 8%, talvez o lucro real seja a melhor opção, né? Porque ela está sendo taxada em cima de 8%. E aí ela tem uma eficiência de 6%. Então, se ela tiver no lucro real, consequentemente, ela vai ter uma base de cálculo para imposto de renda e contribuição social menor. Enfim, são inúmeras variáveis, né? O nosso tempo esgotou e, infelizmente, a gente tem que chegar ao fim, né? Temos certezas que é impossível, com 50 minutos, a gente esgotar qualquer assunto sobre qualquer tema tributário num país como o nosso, né? Mas o que a gente queria trazer era justamente essa visão do Fábio dentro de uma percepção de que o simples não é tão simples, que ele tem armadilhas, que ele tem pontos de atenção, e esses pontos de atenção, se não forem observados, eles podem impactar diretamente na performance de uma empresa, na sua formação de preço, seja de serviço, seja de produto. Consequentemente, isso pode interferir na sobrevivência de uma empresa, né? Então, são alertas, são sinais que devem ser observados, dentre inúmeros outros. Aqui o Fábio listou 8 apenas. Se a gente for mergulhar no sistema tributário nosso, vai ser uma infinidade de armadilhas, de pegadinhas, de pontos de atenção que o empresário tem que ter, e nós, contadores, temos condições de auxiliá-los nessa empreitada. Tiveram algumas perguntas que a gente não conseguiu responder devido ao tempo, mas podem ficar tranquilos que a gente vai estar respondendo por e-mail. Por e-mail também a gente enviará para vocês o artigo escrito pelo Fábio. Então, vocês vão ter esse artigo na íntegra falando dessas 8 armadilhas, né? E não poderia deixar de agradecer a cada um de vocês por dedicar um espaçozinho desse dia 8 de novembro para esse bate-papo, para a gente estar trocando experiências sobre um tema tão importante que afeta mais de 95% das empresas do nosso país. Quero agradecer a você, Fábio, pela disponibilidade, parabenizá-lo pelo artigo que você fez,
pela dimensão que essa discussão que você provocou, ela tomou, né, no nosso país. Então, parabéns, sabe? Obrigado por estar presente conosco, sabe? É muito importante a gente ter profissionais competentes como você, de regiões distintas, né? Eu estou falando de Minas Gerais, o Fábio está falando de Pernambuco, cidade maravilhosa de Recife, e com pessoas do Brasil inteiro ao nosso lado, ouvindo, participando. Então, obrigado, Fábio. Deixa o espaço para você despedir. Eu também agradeço aí ao pessoal que está conosco, eu agradeço a vocês da NTW. A NTW tem crescido em todo o território brasileiro, né? Já está presente até no exterior. Tá? A gente tem primado em ter profissionais qualificados em cada unidade para que os pequenos e microempresários possam ter esse ponto de apoio. Tá? Então, onde quer que você esteja, você empresário, se puder procurar uma unidade da NTW Contabilidade, com certeza você vai ter excelentes profissionais. A gente está sempre se reciclando, sempre trocando ideias, sempre aprendendo um com o outro. Um contador não fica sozinho. Então, isso é muito importante. Tá? Foi um dos principais motivos pelos quais nós entramos na rede NTW e tem sido realmente um canal muito abençoado, um canal que tem nos feito crescer, né? Não só profissionalmente, mas muitos clientes, os nossos clientes têm sentido essa mudança, essa segurança nas informações contábeis, na velocidade de atendimento. Tá? Então, que cada um dos empreendedores possam procurar profissionais assim, profissionais que busquem, né, ter uma qualidade nos seus serviços e uma precisão nas informações que são prestadas. Eu acho que é isso que o empresariado precisa e é isso que nós nos propomos, né, a dar. Né? Agradeço aí a confiança e estamos juntos nessa batalha aí. É isso aí, Fábio. Obrigado. Agradeço também o Gabriel e todo o time da NTW que proporcionou esse momento, preparou todo esse ambiente tecnológico para que a gente conseguisse conversar, cada um estando num canto do país e conectados, como o Fábio disse, trocando experiência, crescendo um com o outro. Pessoal, mais uma vez agradeço pela participação e até mais. Um grande abraço a todos. Até mais. Um abração.